os sacrifícios, e a glória do Senhor Deus encheu toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, porquanto a glória do Senhor havia enchido todo o templo. Versículo 3. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória do Senhor desceu sobre o templo, ajoelharam-se diante dos seus rostos em terra e adoraram ao Senhor, dando graças ao Senhor com grande voz de júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno, e o seu amor e a sua misericórdia. E em seguida o rei e todo o povo puseram-se a oferecer sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu um sacrifício, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram e dedicaram ao templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram os seus lugares, bem como os levitas celebravam e serviam a Deus com instrumentos de músicas que Davi fabricaria, para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. Entoavam porquanto o seu amor e benignidade dura para sempre. No outro lado da frente, para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio, que estava diante da casa de Yahvé Deus, porquanto foi lá que ele ofereceu os holocaustos, as gorduras dos sacrifícios de paz. Versículo de número 8. Assim durante 7 dias Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão de pessoas, vindas desde Lebô, preste atenção, a entrada de Amate, ao norte até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio, no extremo sul. Estamos encerrando. O último versículo diz desta forma: no 8º dia realizaram uma assembleia solene, porquanto haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias. A festa prolongou por mais 7 dias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos ao Senhor, ao qual fez os céus, o mar e toda a terra. Abençoa, Deus, o culto desta noite. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Fala conosco de uma maneira extraordinária e nos deixe em espírito e em verdade, que nós aqui vemos receber a tua presença e a tua palavra, que é o que vai mudar a minha vida e a vida da tua igreja. Amém? Antes de você se assentar, Deus me deu um tema dentro desta mensagem, e eu quero que você repita comigo às vezes. Fale comigo às vezes. As nossas orações não são respondidas na hora, mas no momento em que são respondidas com fogo. Amém? Quem pode se assentar, senta, bate palmas e dá glória para Deus. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Guarde o tema dessa mensagem, amém, irmãos? Às vezes as nossas orações não são respondidas nem correspondidas por Deus, mas quando elas são respondidas por Deus, elas são respondidas com fogo. Amados, a palavra de Deus fala sobre o rei Salomão. A Bíblia diz que no firmar do trono de Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão ele vai arrumar a casa do Senhor. E quando Salomão ele arruma toda a casa do Senhor, a Bíblia vai dizer que neste momento Salomão ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar. Ele começa a falar com Deus e oferecer em oração os sacrifícios do povo. A Bíblia diz, amados, que no momento em que Salomão começou a orar, começou a buscar a presença de Deus, nada aconteceu. A Bíblia diz que com Salomão dentro do templo, para você poder compreender a história,
A Bíblia vai dizer que ali havia os israelitas. A Bíblia diz que todos estavam talvez sentados ou de pé. O único que estava diante do altar orando e apresentando os sacrifícios era Salomão rei. A Bíblia diz que no momento em que ele está orando, ele não sente nada, ele não vê nada. Eu quero que você entenda o que Deus está te dizendo. Mas a Bíblia diz que no momento em que ele entregou o sacrifício a Deus, no momento em que ele entregou a sua oração a Deus, a Bíblia diz que nesse momento Deus responde a sua oração com fogo. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda aquela casa e todos foram cheios da glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém para Jesus. Eu não sei você nessa noite há quanto tempo faz que você está orando, há quanto tempo faz que você está buscando, entregando algo diante de Deus. Pode ser que a tua oração no começo não esteja efeito, pode ser que a tua oração no começo ela não esteja efeito nenhuma, mas Deus manda dizer para alguém que é quando você entregar a tua oração que Deus vai receber a tua vida e vai responder com fogo a tua oração. E quem crê bate palmas e dá glória para Deus ouvir nesse lugar. A Bíblia diz que a oração de Salomão ela é respondida pelo próprio Deus. Entenda o que Deus está te dizendo. A Bíblia diz que Deus não precisou levantar um israelita para dizer assim: Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão, eu recebi os pedidos. Salomão, eu recebi o teu clamor. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus respondeu a Salomão. Você não está entendendo? É que tem momentos que Deus vai levantar um profeta para falar com você. Tem momentos em que Deus vai levantar um profeta para falar com a tua família, em dizer que ouviu tua oração, recebeu o teu sacrifício. Talvez um dia você fez um sacrifício. Mas tem momentos na minha vida, irmãos, que Deus ele vai responder a minha oração de cara a cara. A voz do Espírito Santo vai falar comigo e vai falar com você. Não vai precisar Deus levantar um profeta da esquerda ou da direita. Porque quando Deus quer falar com o homem, Deus fala através das suas orações. Quem entendeu da glória a Deus? Eu não quero ser tardio. A Bíblia diz, amados, que quando Ele entrega a oração à glória, sabe o que é a glória? A presença. A Bíblia diz que a presença encheu toda a casa. E a Bíblia diz que todos que ali estavam, os israelitas nesse momento, que estavam vendo a glória do Senhor sobre a casa, a Bíblia diz que nesse momento todos eles se puseram de joelhos. E a Bíblia diz que eles colocaram o seu rosto sobre o pó da terra, sobre o chão, e a Bíblia diz que eles adoraram a Deus. A Bíblia diz, amados, que quem estava fora da casa do Senhor, que eram os sacerdotes, eles não podiam entrar para dentro, porque a glória do Senhor estava lá. A glória de Deus estava dentro da casa onde Salomão entregou a sua oração. Eu quero que você entenda algo que Deus está te dizendo. Através da tua oração, Deus vai visitar e Deus vai salvar a tua casa. A glória do Senhor vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus planos e vai alcançar os teus projetos de forma no momento em que nós oramos a Deus. Se nós não orarmos a Deus, não buscarmos a Deus, se nós não nos humilharmos a Deus, a glória de Deus não pode se revelar ao favor da minha e da tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu quero que você entenda que às vezes nós vemos pessoas querendo forçar a Deus mandar uma glória sobre certos lugares. Se eu orar nessa noite e não pedir para Deus, Deus não manda uma glória nesse lugar. Se você não orar e não pedir para Deus, Deus não vai mandar uma glória nesse lugar. Por quê? Porque Deus não pode agir se nós não pedimos a Deus. E a Bíblia diz que nesse momento os sacerdotes estão para fora, os israelitas estão lá dentro. A Bíblia diz que eles não podem entrar, e os israelitas não podem sair, porque a glória de Deus estava dentro do templo. Eu quero que você entenda algo em que Deus está te dizendo nessa noite. É que a oração em que você faz no templo, uma oração de sacrifício pela tua família, uma oração de sacrifício pela tua casa, ainda vai alcançar a glória ao favor da tua história. Talvez aqueles que estão lá fora e que não entraram aqui não sabem o que está acontecendo, mas de você chegar nesse lugar e dobrar os teus joelhos, a glória de Deus vai alcançar a tua família, a glória de Deus vai alcançar a tua casa. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença de Deus. Quem está entendendo diz amém? E a Bíblia diz, para encerrar esse texto, que quando Salomão ele entrega a sua oração, a Bíblia diz que Salomão oferece ali os sacrifícios do povo.
a gordura das ovelhas, e a Bíblia diz que Deus respondeu o sacrifício do povo através da oração de Salomão com fogo. Eu quero que você entenda em que o meu sacrifício às vezes, o teu sacrifício às vezes não é respondido na minha e na tua hora. A Bíblia diz no livro de Salmos que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia e a noite da vigília que passou. Às vezes nós oramos, nós ofertamos, nós fazemos propósitos, nós abençoamos as pessoas e não chega a glória de Deus, não chega a Deus não responde. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do teu. O tempo de Deus é diferente do meu. Talvez Deus até recebeu o teu propósito, até recebeu o teu sacrifício, mas não está na hora de Deus responder o teu sacrifício ainda. Eclesiastes diz que é um tempo para todas as coisas. Vai ter que chegar um momento de Deus responder o teu sacrifício. E que momento é esse? É o momento que Ele preparou, que Ele reservou para você. Qual é o teu sacrifício nessa noite diante de Deus? O que você tem sacrificado diante de Deus nessa noite? Nós estamos em um tempo e a glória de Deus está nesse lugar, e Deus quer responder o teu sacrifício com fogo. E qual é o teu sacrifício nessa noite? Talvez tem pessoas que estão sentadas aqui que quer que Deus responda o seu sacrifício com muito fogo, mas o teu sacrifício é pouco para Deus. Talvez eu que estou pregando quero que Deus responda o meu sacrifício diante de Deus com muito fogo. Quero que Deus me responda e Deus me abençoe no instalar de dedos, mas não funciona assim na presença de Deus. As nossas orações, os nossos pedidos, aquilo que nós entregamos diante de Deus, aquilo que nós pedimos para Deus é entregue e respondido em que óramos? Na hora em que o coração de Deus deseja para mim e para a tua vida. Quem crê, diga amém para o Senhor Jesus. Bate palmas e dá glória a Deus. Eu quero dizer para alguém nessa noite que a glória de Deus ela vai alcançar a tua oração. Você não está entendendo? No momento em que você dobra os joelhos para orar, em que você abre o teu coração como abriu Salomão e diz: Senhor, eu entrego isso, eu entrego aquilo, aquele outro, Senhor faz isso. No momento em que você faz como Jó, se rasga na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus ele derrama da sua presença. Eu quero te falar algo nessa noite bem espiritual. Chegou o momento da minha vida, eu vou fugir um pouquinho da palavra, em que abri o coração na presença de Deus e orei de todo o meu coração, mas não pude sentir a glória de Deus sobre a minha vida. Chegou o momento em que chorei na presença de Deus, mas não pude sentir a presença de Deus. Por quê? Porque às vezes nós oramos, mas não sentimos a presença de Deus, irmão. Porque às vezes nós entregamos um sacrifício e Deus não responde. Porque às vezes nós fazemos um propósito diante de Deus e às vezes Deus recebe, mas não responde o nosso propósito. Porque às vezes nós clamamos tanto e às vezes não sentimos a presença de Deus. Eu quero que você entenda que nem todas as vezes em que nós pedimos, Deus vai fazer. Nem todas as vezes que nós queremos, Deus vai entregar. Eu quero que você entenda o que Deus está te dizendo, que a presença de Deus, ela se revela para aquele que Deus assim quer. Eu quero que você entenda, e para a presença de Deus se revelar, é preciso que o próprio Deus queira que a presença dele se revele para a pessoa. Sabe o que é a presença, irmãos? Intimidade. Sabe o que é intimidade? Nós ganhamos na hora que lemos a palavra. Muitas pessoas imaginam que a intimidade que você vai ter com Deus é quando você está orando. Isso é mentira. A intimidade nós temos quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra. Quando nós temos intimidade com Deus e nós oramos, nós temos comunhão com Deus. Entenda a voz de Deus. Salomão, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão com Deus, e Deus respondeu a sua oração e respondeu com a glória. Eu quero te dizer nessa noite que se você tiver intimidade com Deus, que se você tiver comunhão com Deus, Deus vai responder a tua oração. E Deus vai responder a tua oração de uma forma extraordinária, de uma forma forte da parte dele. Quem crê, levante a mão para o céu. Eu quero profetizar nessa noite. Você não veio nesse lugar para ver quem iria cantar ou pregar, mas você veio aqui porque quer ouvir a voz de Deus. E Deus está mandando dizer para alguém, profeta, nessa noite, é que a pouca intimidade que você tem com Deus vai gerar uma grande glória, e Deus vai responder o teu pedido nessa noite. Quem crê,
Faz barulho de glória, bate palmas e dá glória a Deus. E falando de glória, a Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 2 e versículo 9, que a glória da segunda casa será bem maior. Olha que revelação, bem maior do que a da primeira. A Bíblia diz que Salomão possuía um templo para Deus, nos mínimos detalhes. Salomão olhou para as paredes e disse: as paredes eu vou fazer de ouro. Salomão olhou para o chão e disse: o chão eu vou fazer de vários detalhes, o teto eu vou fazer com vários detalhes. Mas a Bíblia diz, amados, que um dia a casa que Salomão tinha construído para Deus acabou caindo. E lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que o povo de Israel constrói uma casa. Que casa é essa? Uma casa simples de madeira. E Deus levanta um profeta para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Entenda o contexto da história. A primeira glória foi quando Salomão orou, Deus encheu a casa dele da sua glória. A segunda glória foi quando o povo construiu, reconstruiu o templo para o Senhor. Deus não pediu uma casa feita de ouro, Deus não pediu uma casa de luxúria, mas Deus pediu uma casa simples de madeira, em que o povo viesse ser fiel com Deus. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? É que não importa o lugar que você adora Deus, se ele é grande ou se ele é pequeno, o importante é se nós somos fiéis com Deus, para que a glória de Deus venha a ser grande sobre esse lugar. Entenda a voz de Deus. A voz de Deus está falando com cada um de nós. Não importa o tamanho do lugar, o tamanho do local, o importante é que sejamos fiéis. A Bíblia diz assim: seja fiel no teu pouco, em tudo do teu pouco, e lá no muito eu te colocarei. O povo foi fiel no pouco com Deus ali. Ageu disse que o povo foi fiel. O povo era infiel. Deus levanta Ageu, e Ageu prega contra o povo, proclama contra esse povo, e agora o povo é fiel. E quando o povo constrói a casa, Deus levanta o profeta novamente para dizer: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Neste lugar eu darei prosperidade e também darei a paz, diz a palavra de Deus. Só quem crê bate palma e glorifica a Jesus. Você está entendendo a voz de Deus? Que para a glória de Deus, para a presença de Deus se revelar, é preciso muitas coisas. A glória, a presença, Deus não dá intimidade com qualquer um. Deus dá intimidade com aquele que obedece a sua voz. Quando Salomão estava ali oferecendo, ele estava oferecendo porque estava obedecendo. E através de Salomão a primeira glória desceu. Entenda, o povo estava sendo infiel quando ele chegou na terra prometida. Entenda a voz de Deus. Mas Deus levantou alguém para dizer: se vocês forem fiel comigo, eu vou abençoar vocês. A Bíblia diz que eles passaram a ser fiel, e Deus derramou da segunda glória, e foi maior do que a da primeira. Então você imagine algo nessa noite. A primeira glória foi a qual? Foi aquela em que quem estava dentro não podia sair para fora, quem estava fora não podia entrar para dentro. Foi uma glória, a presença de Deus. Entenda a voz de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, nós falamos de intimidade. E quando nós falamos de intimidade, nós falamos de nós essa noite. Quantas pessoas estão sentadas aqui que têm uma intimidade muito grande com Deus? Através da tua oração, Deus não tem guardado a tua casa? Através da tua oração, Deus não tem guardado o teu casamento? Através da tua oração, Deus não tem respondido o teu filho, a tua filha? Deus não tem guardado, Deus não tem abrido as portas? A glória é grande, mas a segunda casa, diz o Senhor, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Sabe o que Deus está dizendo? É que por mais que o que Deus respondeu foi grande, no momento em que Deus agir de novo, vai ser bem maior sobre a minha tua vida. Quem quer dizer glória a Deus? E entendemos que Salomão, ele consagra a casa para Deus, ele consagra a vida para Deus. A Bíblia diz que Salomão consagrou e Deus se agradou. E a Bíblia diz que Salomão ofereceu muito sacrifício a Deus e Deus recebeu. Eu quero que você entenda. Você sabia que tem coisas que Deus não recebe? Sabia que tem certas ofertas que eu e você queremos entregar a Deus que Deus não recebe? Às vezes nós entregamos, mas Deus não recebe. Tem certas coisas que nós fazemos achando que vai agradar a Deus, mas não vai agradar a Deus. Tem certas coisas que nós fazemos desta forma e falamos assim: agora vai dar certo, e não dá certo. E às vezes nós se entristecemos e questionamos por que Deus não deu certo. Às vezes não agradou o coração de Deus. Eu quero que você compreenda o que Deus está te dizendo.
A primeira vontade tem que ser do coração de Deus para mim e para a tua vida. O primeiro sacrifício que nós entregamos diante de Deus, a primeira oração, o primeiro jejum, a primeira coisa que fazemos, temos que perguntar para Deus se Deus vai receber. Porque Salomão oferece segundo a vontade do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou. E vamos entender no decorrer da história, vou encerrar, em que Salomão vai oferecer 1000 holocaustos para Deus. 1000 escudos, não foi? 1000 escudos para Deus. Escudos, em Deus, amém? De ouro, de prata. E a Bíblia diz que quando ele ofereceu para Deus, Deus recebeu e Deus diz: ouvi a tua oração. Olha que coisa tremenda. Ouvi a tua oração. E hoje mesmo pede o que você quiseres que eu te darei. Entendeu, amém? Primeiro tem que agradar o coração de Deus a oferta de Salomão, o sacrifício. E quando Deus falou: pede o que quiser que eu te darei, a Bíblia diz que Salomão pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria para poder entrar e sair diante do povo e poder julgar o povo que Deus tinha dado para ele. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus e o que está faltando na minha vida e na tua vida é sabedoria. Às vezes Deus está dizendo: agora pede o que eu quiser que eu vou te dar, e nós não pedimos. Eu quero que você entenda: o sacrifício diante de Deus tem que agradar o coração de Deus. Se o teu sacrifício agradar o coração de Deus, meu irmão, a tua vitória é certa, a tua conquista é certa, a exaltação é certa. Quem crê bate palma e dá glória a Deus. Fique de pé nessa noite, amém? Fique de pé.